Meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que é o único que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, tá? Eu gostaria de saber se vai ter a salinha infantil, se tem alguma tia aí, ok? Tia Rafaela, já estão? Então tudo bem. Meus queridos, eu quero, em nome do Senhor Jesus, estar saudando todas aquelas pessoas que estão nos visitando aqui essa noite, tá bem? Não sei se tem alguém pela primeira, segunda ou terceira vez, mas eu quero, juntamente com a igreja, saudar cada um de vocês, tá ok? Como é que a igreja recebe? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Fiquei tudo esperando se o pastor vai falar aquele negócio lá, né? Meus amados irmãos, se eu fosse definir numa só frase o que tem assim significado para mim em particular, o PGM andar juntos com esses irmãos, eu diria que nós temos a cada dia aprendido a viver verdadeiramente como uma família na fé, tá? E o Senhor tem assim abençoado de uma forma extraordinária. Cada encontro, né, em lares diferentes, o Senhor sempre ministra nos mínimos detalhes ao nosso coração. Tá? E nós louvamos ao Senhor por isso. Hoje, para a honra e glória do Senhor, está multiplicando aí 2 grupos, ou nós estamos comemorando a multiplicação de 2 pequenos grupos, tá? Que é o Vivendo em Cristo. Está bem cheinho o grupo, né? Graças a Deus. Prontamente, né, a irmã Josefa com o seu esposo, toda segunda, e agora vai mudar o dia, vai ser na sexta, recebe lá o irmão Leandro, a Iracilda, né? A Iraene, e às vezes a Rosa vai junto com a Valéria, e a Fernanda também às vezes vai estar lá. E o propósito do PGM, irmãos, em primeiro lugar, é glorificar ao Senhor. É louvar ao Senhor, é exaltar ao Senhor. Depois disso, aprender daquilo que o Senhor ensina na sua palavra. O texto que o irmão Leandro leu, Mateus 28, nós chamamos o mandamento da ressurreição, porque depois que Jesus ressuscita, Ele dá essa ordem: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele diz de novo: ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é somente algumas coisas, ou parte das coisas, ou as coisas que mais me agradam, mas todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Meus irmãos, essa promessa, ela vem acompanhada de uma resposta com a causa do Senhor. Uma vez nós comentamos, né, dentro do pequeno grupo, que muitas vezes nós pegamos só essa parte isolada. E o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, sim ou não? Prometeu. Só que quando nós lemos o texto, que é a base para toda prática da igreja tem que ser a Bíblia Sagrada, antes disso, ele deixa ali uma ordem: vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ponto? Não, vírgula. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E como, meus amados, nós temos sido abençoados pelo Senhor. Abençoados com a palavra, abençoados com as orações, abençoados com os louvores, abençoados com o relacionamento. Nosso negócio é com gente. Nosso negócio literalmente é com gente. Não tem como você cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos se você não tiver relacionamento com pessoas. É um ajuste de visão
que a igreja do Senhor Jesus precisa ter na prática e na condução, no jeito de ser igreja. É muito mais, fazer discípulos é muito mais, amados, do que se reunir no domingo para louvar e adorar ao Senhor. É você caminhar junto, é você zelar, é você cuidar, é você se importar, é você amar da mesma forma como Jesus amou. E o resultado disso tudo, dessa prática bíblica, desse transbordar do amor de Deus, da palavra, de se enraizar no Senhor, é a multiplicação. Multiplicação não é meta para a igreja. Multiplicação nunca foi meta para a igreja. Multiplicação não deve ser meta para a igreja. Sabe por quê? Porque multiplicação é resultado. Resultado de um jeito bíblico de ser igreja. Resultado de uma prática bíblica de ser igreja. Resultado de ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus, ele vai multiplicar. Porque ele quer compartilhar a palavra, ele quer amar, ele quer transbordar, ele ora, ele se preocupa com as pessoas. E quando nós olhamos para o Leandro, nós olhamos para o Isaac, futuramente o Alisson, abre aqui um parênteses, eu disse: Alisson, eu tenho orado em relação ao discipulado do meu pai e da minha mãe, o Senhor tem apontado para você. Eu? Não tem outra pessoa não, vou discipular teu pai e tua mãe, o que é que tem, meu irmão? Só me dá um desafio pesado, como é que pode? Eu já sou bom do coração, né? E você vem com esse desafio. E no tom de brincadeira, uma vez ele e acho que era o Leandro, fizemos um vídeo chamada para orar, né? Fazer um momento de oração. Meus irmãos, como tem sido bênção. Como tem sido bênção. Nós saímos juntos para tomar um sorvete, para comer um sanduíche, para pescar. Né, Alisson? Para pescar. Quem viu o vídeo do Alisson aí, ele tratando lá o peixe? Pense no cabra bom. Eu vi ao vivo, tive o privilégio de ver ao vivo. Cabra é bom. Ele quer até aumentar o preço lá do peixe. Os peixes é muito barato, gente. Se eu soubesse, dava desse tanto de trabalho. Quando as notas chegassem lá no Alexandre para mim lançar lá, eu vou lançar mais caro agora, que dá trabalho demais, gente. Eu digo, não, deixa na promoção mesmo, que o negócio já está caro demais. Tá? E hoje nós vamos trabalhar pouco tempo, eu não quero estender muito, essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Nesse primeiro domingo, eu vou ver se eu consigo fazer aqui a introdução e a parte 1. E depois, no próximo domingo, eu quero concluir essa nossa reflexão. Tá bom? O texto base é o mesmo texto do que o Leandro orando ao Senhor, entendendo da parte do Senhor, como deveria ser, entre aspas, né, apenas simbolicamente, batizado, o pequeno grupo que é vivendo em Cristo ou para Cristo? Para Cristo, né? Vivendo para Cristo. E o texto base é Gálatas. Depois a gente vai entrar nesse assunto aqui. Gálatas, capítulo 2, apenas o versículo 20. Verso 20. Todo mundo encontrou? Amém. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós nos alegramos na tua presença, pela multiplicação do teu amor, pela multiplicação da tua palavra, pela multiplicação de discípulos, pela multiplicação de pessoas salvas em Cristo Jesus, pela multiplicação de líderes. E nós louvamos ao Senhor, porque somente o Senhor pode fazer e realizar essas coisas. Ó Deus bendito, o nosso pedido, além do nosso agradecimento, o nosso pedido é que o Senhor levante, ó Deus, pessoas com corações sedentos para pregar o teu evangelho, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos faça compreender
nos faça compreender a cada dia qual é a tua vontade em nossas vidas. Quais são essas pessoas que estão com os corações abertos para receber o evangelho da graça e da salvação. Abençoa, Pai, os nossos visitantes que vieram até aqui essa noite. Ó Deus bendito, que a tua palavra possa ir de encontro a esses corações e dar frutos para o teu reino. Ó Deus eterno, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração no trono da graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vivendo para Cristo. Esse é o tema da nossa meditação. E eu quero começar falando que viver para Cristo é uma expressão de gratidão e amor do que Ele fez por nós, que não foi pouca coisa. O próprio texto vai falar que a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sem Cristo, sem Jesus, nós estamos perdidos. Nós estamos mortos em delitos e pecados. A humanidade, ela tem uma dívida com Deus. E essa dívida nós não podemos pagar. Essa dívida, ela foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. E entendendo esse amor imerecido, nós a chamamos, ou a Bíblia chama de graça, que é um favor imerecido. Em resposta desse amor, compreendendo o que Deus Ele quer realizar em nossas vidas, que é salvar, que é nos santificar, que é nos usar nessa geração, pregando e vivendo o seu amor. Nós assim expressamos gratidão, amor, pelo que Ele fez por nós, vivendo para Ele, dedicando a nossa vida a Ele, dedicando todo o nosso ser a Ele, confiando as nossas vidas, ou a nossa vida, nós só temos uma, a nossa vida, em suas mãos, dando esse passo de fé. E isso, meus queridos, é maravilhoso, porque todos nós que já tivemos um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo, eu tenho certeza que teve a sua vida transformada. Eu tenho absoluta convicção que sente algo diferente, que muitas vezes não pode ser expressado com palavras, mas pode ser sentido dentro do coração, porque é justamente aonde Jesus, por meio do seu Santo Espírito, vem habitar. E uma vez que nós, entendendo o seu amor, entendendo o Evangelho, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele passa a morar em nossos corações. E a dívida que nós temos com Deus por causa do nosso pecado, ou dos nossos pecados, que não são poucos, essa dívida, ela é cancelada, ela é rasgada, porque Jesus Cristo já pagou esse preço por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Viver para Cristo também é uma decisão voluntária, que, orientada pelo Espírito Santo, permite-se viver em um processo de discipulado e crescimento espiritual. E me parece que alguns podem não estar bem familiarizados com essa palavra discipulado. E você pode estar aí com essa dúvida: o que é discipulado? Meus amados, discipulado é um relacionamento onde uma pessoa mais madura, ela intencionalmente leva outra pessoa que não tem tanta maturidade
ao crescimento espiritual. É um relacionamento intencional. E a intenção não é somente colocar a pessoa que domingo na igreja, sentar no banco para ouvir a pregação. Não, não é só isso. É viver verdadeiramente em família. Quando nós cumprimentamos, boa noite, irmão. Irmã, tudo bom, irmão? É porque em Cristo Jesus nós agora somos uma família. E nós precisamos aprender a viver em família. Isso envolve cuidado. Isso envolve zelo. Isso envolve oração. Isso envolve participar da vida da outra pessoa, com o intuito de levar aquela pessoa a conhecer a Jesus e a chegar à maturidade espiritual, até o ponto dela poder replicar ou produzir em outra pessoa aquilo mesmo que um dia alguém reproduziu nela mesma. Discipulado é reprodução, é multiplicação do amor de Deus, da graça do Senhor, da sua palavra e também em números de discípulos. Meus amados, viver para Cristo é viver sob a liderança do Espírito Santo. Nenhum discípulo de Jesus, ou nenhum daqueles que afirmam que querem viver para Cristo, pode cumprir, se não se submeter à liderança, à orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz. O Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo é quem santifica. O Espírito Santo é quem nos dá poder para viver sob a dependência de Deus. O Espírito Santo quer trazer em nosso coração a plenitude de Cristo, ou as virtudes que está em Cristo. E Ele demonstrou isso na sua vida, amando, zelando, cuidando, doando-se a si mesmo em favor de outros, sem esperar nada em troca. Porque nós vivemos em uma sociedade, eu sempre gosto de afirmar isso, amar, se doar, sem esperar nada de troca, porque nós vivemos numa sociedade de trocas, onde querem sempre ser beneficiados com algo. E o amor que o Senhor Jesus nos ensina é o amor sacrificial, onde não se espera nada em troca. E o texto que foi lido de Mateus 28 diz: façam discípulos. Essa é o mandamento da ressurreição. O Senhor Jesus disse: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Baseado nessa autoridade que foi me dada nos céus e na terra, agora eu envio vocês. Vão e façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que batizar, não acaba o discipulado. Continue ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias. Não somente os dias, todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, compreendendo isso, Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, lá no capítulo 2, verso 2. Ele diz: Timóteo, o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, transmite agora também a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente ensinar a outros. Com outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, não seja somente uma caixa fechada, onde você recebe, fecha e guarda só para você. Não, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você viu em mim, agora você vai ter que fazer com outra pessoa. Pessoas que sejam fiéis, pessoas que sejam capacitadas, idôneas, com a seguinte finalidade: para que elas possam também fazer com outras pessoas aquilo que eu fiz com você e vocês fizeram com elas. Meus amados, a igreja cristã, aquela que Jesus fundou enquanto caminhou com os discípulos, ela só chegou até os nossos dias
depois de 2000 anos, porque Jesus, ele fez discípulos. Ele não fez um grupo de religiosos. Muito pelo contrário. O grupo de religiosos que existia na época o acusava, o perseguia. Não entendia o projeto do reino de Deus. E Jesus tinha lá em Jerusalém mestres, doutores, fariseus, saduceus, uma classe das altas, para escolher, já prontinho, entre aspas, para lhes dar uma missão. Mas não, ele vai lá da região da Galileia, pegar homens simples e convidar para andar com ele. E ali durante 3 anos no seu ministério, ensinando, lapidando. Porque um discípulo também é uma pessoa que é tratável, ensinável. É uma pessoa que permite-se ser ensinado por outra pessoa. Nenhuma pessoa que acha que já sabe tudo, não dá para ser discípulo. Não dá. E Jesus, ele convida essas pessoas para andar com ele. Não para formar um grupo de religiosos, mas para formar um grupo de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. E de lá até cá, de geração em geração, vem se fazendo discípulos. E fazer discípulos é uma ordem do Senhor Jesus até que ele venha buscar a sua igreja. Meus amados, o Senhor hoje desafia a mim e a você, a nós, para fazer discípulos. E não há nada maravilhoso, mais maravilhoso, amados, do que fazer discípulos. Não tem peso. É bom demais, é gostoso. Se relacionar com pessoas, participar dos momentos alegres e também tristes, participar com a vida das pessoas, é muito gostoso. É bom demais. Que nós todos compreendêssemos e colocássemos em prática. Quantos pequenos grupos iriam se multiplicar? Quantas casas, quantas famílias iriam receber a palavra de Deus? Meus queridos, durante esse tempo, eu não tenho lembrança de ter um lar que a gente visitou, que ao sair desse lar, a pessoa olhasse assim para nós e dissesse: venha quantas vezes vocês quiserem. Com outra palavra, ela está dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso da palavra, eu preciso do Evangelho, eu careço. Mas o que é que está faltando hoje? Está faltando nós dispormos a ir até essas pessoas. Porque chegar até aqui, nesse grande grupo, o que a gente fala, né, figuramente, pequeno grupo na semana, grande grupo na quarta e no domingo, pela manhã à noite, é justamente através do pequeno grupo. Quando essa pessoa passar a ser ensinada, evangelizada, discipulada, ela vai compreender o que é a igreja, que não é isso, não é parede, não é esse cimento, não é esses concretos. Igreja somos nós, igreja é eu, igreja é você, igreja somos nós. É um grupo de pessoas chamados para fora para cumprir uma missão. E eu não estou desvalorizando, gente, o templo, esse prédio. Isso facilita muita coisa na missão. Mas nós não podemos focar a nossa missão somente aqui. A ordem de Jesus é: ide, e não vinde, mas ide, vão e façam discípulos. O propósito do discipulado é levar o outro a crescer e a chegar à maturidade espiritual. Meus amados, fazer discípulo é servir como uma espécie de mentor espiritual. Mas principalmente é você servir como um modelo de vida. Porque o método, eu diria que não é o mais eficaz. Eu diria que é o único de um aprendizado prático. Não é por aquilo que nós falamos,
mas por aquilo que nós vivemos. Nós estamos inchados de bons mentores. Nós já estamos inchados de bons teólogos. O que nós precisamos, na verdade, o que o mundo precisa, são de modelos. Pessoas que sejam ou tenham uma vida padrão de um verdadeiro cristianismo. As pessoas não vão praticar no discipulado aquilo que eu falo. Elas vão praticar aquilo que elas veem em mim. Por isso que o apóstolo Paulo falou: Timóteo, aquilo que você de mim viu e ouviu, confia a homens fiéis e capacitados para que possam fazer o mesmo. E isso é um grande desafio, porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando a transformação, eu preciso ser esse modelo de transformação. E isso, ou para isso, nós precisamos da graça de Deus. Porque mesmo em Cristo Jesus, nós ainda somos falhos, nós ainda somos pecadores, nós ainda pisamos na bola com Deus. Amém, igreja? Lá, leio já esse texto. Por isso nós precisamos aprofundar raízes. Aprofundar raízes. Discipulado ou uma vida cristã precisa de raízes profundas. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 6, ou capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Da mesma forma que você recebeu aquela alegria, aquele entusiasmo, continue a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Agora eu tenho uma pergunta para os irmãos. Qual é a função de uma raiz? De uma árvore? Qual é a função de uma raiz? Qual a importância que a raiz tem para uma árvore, para uma planta? Nutrir, correto? E fixar. Quanto mais profundo for a raiz, mais firme a árvore é. Então a raiz ela vai buscar lá no solo nutrir, água para nutrir uma planta. E aí vamos imaginar que o local seja árido. O que é que a raiz vai precisar? Se aprofundar mais ainda, para não deixar aquela planta morrer. O relacionamento discipulador tem essa função de nutrir e aprofundar as raízes. Agora, ser enraizado em Cristo, ser enraizado na sua palavra, ser enraizado no Evangelho. E essa palavra raízes, ela forma um acróstico que nos ajuda a compreender alguns princípios. E hoje eu quero entrar apenas no primeiro princípio da letra R, que é relacionar. Relacionar. Toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, ela conheceu a Jesus. Eu vou abrir aqui uma minoria que talvez tenha chegado até a igreja sem ninguém convidar. É muito pouco essa porcentagem. Sempre é através de um relacionamento discipulador. Ou sempre é através de um relacionamento com uma pessoa. Se você já tomou uma decisão ao lado de Cristo, e você puxar na sua memória, Deus usou alguém na sua vida para trazer ou para esse ambiente espiritual, ou então para pregar para você mesmo. E para que você permanecesse fixado, você também precisou se relacionar. Meus amados, não tem como
Não tem como viver essa vida sem ter relacionamento com as pessoas. Ah, eu fico sozinho no quarto, lá não preciso de ninguém. Você liga a luz, até aquela energia que está na sua casa, você precisa de alguém. Pode procurar um campo na sua vida que você diga, eu não preciso de ninguém para viver. Não é verdade. Gente precisa de Deus, mas gente precisa também de gente. E alguns usam do artifício, é melhor andar só do que mal acompanhado. Mas eu faço uma pergunta, só tem gente ruim nesse mundo? Não tem ninguém bom assim? O suficiente que se enquadre dentro do seu perfil para que você se relacione com as pessoas? Não tem como. Lá do Evangelho de Marcos, capítulo 3, no verso 13 e 14, eu quero ler esse texto para vocês, essa noite. Nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus, Ele subiu ao monte, chamou aquele que Ele quis que viessem até Ele, e nomeou 12 para que estivesse com Ele. Pode conferir na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Jesus subiu a um monte e chamou os que Ele quis, os quais vieram a Ele. Quem chamou? Quem chamou? Jesus. Ele nomeou 12 para que o quê? Estivesse com Ele, os enviasse depois a pregar. A primeira coisa que Jesus, penso eu, Ele pensou, quando Ele chama os discípulos, era para estar com Ele. Ou seja, relacionar-se. Relacionar-se. Meus amados, o texto bíblico não está aqui e as palavras não são colocadas casualmente. É a palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é viva, ela é eficaz. Jesus é um exemplo vivo de que nós também precisamos nos relacionar com as pessoas. Ele chama os discípulos para estar com Ele. E como eu disse, ninguém vive sozinho. Se você for prestar atenção lá em Gênesis, no livro de Gênesis, lá na criação, está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós vemos a caminhada de Jesus, quando nós vemos seus milagres, quando nós vemos Ele evangelizando, pregando o reino de Deus, o que nós percebemos é que Jesus investiu tempo em relacionar-se com as pessoas. Como eu disse, o nosso negócio é com gente. Nós precisamos investir tempo em relacionamento com as pessoas. Pessoas que sinalizou que quer o Evangelho. Que quer o Evangelho. Líderes de pequenos grupos, seja departamental ou seja nesse novo estilo de vida que nós estamos tentando entender, não importa. Tudo é um pequeno grupo, precisa investir tempo em relacionamento. Você que é líder de pequeno grupo, pode ser um canal ou pode ser um abismo. Você pode ser um canal para agregar outras pessoas, ou você pode ser um abismo que impede com que uma pessoa passe para onde você está e nem você quer estar onde ela vai estar. Aí vale muita atenção em olharmos para o lado e ter cuidado de não sermos pessoas seletivas. Embora nós falamos pequeno grupo, a intenção é multiplicar o amor de Deus, mas não é fazer grupinhos. Pequeno grupo multiplicador, o intuito não é fazer grupinho. Nós somos apenas parte de um grande grupo. E a intenção é multiplicar. Então,
Sem relacionamento, não tem como fazer discípulos, não tem como aprofundar raízes. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, verso 44, diz que os que criam estavam juntos. E por que eles estavam juntos? Porque eles estavam tendo relacionamento, eles estavam focados na mesma missão, todos estavam unidos com o mesmo propósito, glorificar ao Senhor. Você lê mais à frente um pouquinho, lá em Atos capítulo 2, verso 46, diz também que eles comiam juntos. E o que é isso? Comunhão. É um termo grego, koinonia, que quer dizer comer juntos, participar de refeições juntos, que também traz muito crescimento. Meus amados, no próximo domingo nós vamos continuar a falar, pode passar, Douglas, sobre esses pontos: acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho, solicitar contas. Hoje nós vamos parar nessa parte da letra R, que é relacionar-se. Eu já deixo o desafio para vocês, para que a gente termine juntos, se Deus quiser, com mais pessoas, esse tema tão importante, que é aprofundando raízes. Que o Senhor nos abençoe na sua infinita graça e misericórdia. Amém?